socorrer alguém para o reino de Deus. E Deus a prepara agora. Jesus salva, Jesus transforma a vida deste homem que estudou, pegou canudos e magistrou na medicina. Agora Deus levanta este homem, coloca o apóstolo Paulo ao caminho do evangelista e doutor Lucas para a grande missão avassaladora que Jesus tinha através do seu Espírito. Agora sabemos que Lucas escreve o livro de Atos e no capítulo 3 ele fala, aleluia, pelo João era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo e que ele não poderia andar, andava se arrastando. Diz o texto bíblico que o evangelista Lucas escreveu, e sabemos que ele era coxo, era um varão, ou seja, era um homem. Deus tinha uma promessa, e no capítulo 4 nós vejamos que o Senhor revela acerca daquele homem, dizendo: há mais de 40 anos aquele coxo sofria do terrível mal de saúde, e Deus se levantou, aleluia, a favor desse homem. Deixa nesta noite eu falar aqui: Deus irá levantar em teu favor, irá trabalhar por você, porque te chamou para uma grande obra. Espera o tempo de Deus. Quanto tempo tu estás nessa prova? Mas eu mando te dizer que Ele vai te levantar e você vai andar com teus próprios pés, glorificando ao nome de Jesus. Evangelista Lucas escreve, dizendo que quando agora Pedro e João, a hora da oração, a nona, às 3 horas da tarde, ele aprendeu bem com Jesus no colégio apostólico. Jesus ensinou para Pedro o caminho da oração, o sucesso dos varões, o sucesso de um homem dinâmico, o sucesso de um homem de Deus é ele ser um homem de oração. Mas para aí, não somente um homem de oração, mas um homem que pega as qualificações que Jesus ensinou para Pedro, dizendo para ele, dizendo: Pedro, olha, eu quero te dizer, quando tu converteres, tu serás uma bênção e vai ajudar os teus irmãos. Deus contou com Pedro, discipulou e bem discipulado para a obra avassaladora que Jesus precisaria para levantar, para usar. E no capítulo 3 de Atos nos revela a palavra de Deus que Lucas escreve, dizendo que agora Pedro, ele vai para a oração. Jesus fala assim: olha, primeiramente vocês olham, depois que vocês olharem, vocês agora vão vigiar. Aí depois que vocês vigiar, aí vocês vão para a oração. Tem muitas pessoas que oram, tem muitas pessoas que buscam, tem pessoas que falam: eu amanheci um dia naquela vigília, eu amanheci um dia naquela oração, mas quando sai, ele não vigia, aí desmancha tudo aquilo que ele adquiriu na oração. Jesus nos ensina primeiro a nós olhar, depois vigiar, aleluia. Em terceiro lugar, aí nós vamos para a oração. Se nós pensamos em nossa vida esse requisito, esses 10 requisitos que Jesus nos ensinou, nós iremos ter sucesso na nossa vida. Aonde nós chegarmos, a bênção de Deus certamente estará conosco. Sabemos que agora evangelista Lucas, ele escreve este livro. O mais maravilhoso é que Deus agora, ele chama para um grande desafio. Paulo pregando o evangelho de Cristo, abrindo igreja na plenitude do Espírito Santo. Agora Paulo pega o evangelho do reino com muita graça, com muita eminência, com muita ousadia do Espírito de Deus, aleluia, na vida do apóstolo Paulo. E ele pregando este evangelho agora,
si, chegou perante Jesus e disseram: Senhor, este homem tem matado os teus santos em Jerusalém. E trouxeram para Jesus no relatório de Saulo. Aí trouxeram perante Cristo. Ele olhou para aquele relatório. Se ele fosse um homem, ele poderia perseguir, mas Jesus, ele enxerga muito além do que nós podemos enxergar. Ele enxergaria que Pedro seria um dos maiores apóstolos que Deus, depois da sua morte, ia usar com muita propriedade e autoridade para pregar o evangelho do reino. Agora Jesus fala assim: Ananias, eu sei disso, mas eu quero te dizer que este homem, ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Quantos podem levantar sua mão comigo e da glória? Deus levanta vaso, sim. Ele trabalha na vida do vaso. O vaso está na mão da minha, o vaso está na mão do oleiro. E quando está na mão do oleiro, ele faz como ele quer. Aleluia! Paulo, Jesus saberia que se vestisse Paulo, ele seria chamado o apóstolo do gentio, que levou o gentio ao arrependimento dos seus pecados e foi consagrado apóstolo, dizendo: não escolhido pelo homem, mas pelo próprio Deus. Eu fui chamado, Deus me chamou. Ele te chamou, ele te aleluia, ele te chamou para a grande obra. Nessa obra que nós somos chamados, nós temos um desafio. Nós temos perseguições. Pessoa que persegue o seu ministério. Pessoa persegue a tua chamada. Pessoa fala que você não vai chegar em lugar nenhum. Tentaram me parar, mas nunca conseguiram. Porque quem me chamou foi Deus. Quem me chamou foi Deus. E quem é chamado por Deus, aguenta com calma. Quem é chamado por Deus, aguenta afronta. Quem é chamado por Deus, é escolhido por Ele. Ele renuncia, ele chora, ele geme, mas ele não abre mão. Nós temos um ministério, nós temos uma chamada de Deus. Quem que vai deter você? Ninguém vai te deter. Ninguém vai te deter. Você é vitorioso na presença de Deus. Ninguém vai deter alguém que Jesus levantou. Tentaram esbarrar Paulo, mas o Senhor uma coisa deixou bem certa. Ele disse: eu mostrarei o quanto ele deve sofrer. Tem ministro ou Deus que quer fazer algo, mas não quer sofrer, irmãos. Não quer sofrer perseguição. Quer fazer a obra do rio de qualquer jeito, pois não sei. Nós não trabalhamos para homens aqui na terra. Nós estamos debaixo dos nossos líderes para obedecer os líderes que foram constituídos por Deus. Mas foi o Senhor Deus que me levantou para o mundo. Foi o Senhor Deus que designou para uma grande obra na terra. Oh Deus! Aí o Senhor Deus fala: eu lhe mostrarei quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aí Paulo aparece dizendo agora: ninguém me quer, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. Ninguém me quer, porque agora eu trago comigo as marcas do sofrimento. Eu trago as marcas da renúncia. Você quer ter marcas? Você tem marcas no teu corpo, na chamada. Você tem as marcas da perseguição, das calúnias, das pedradas que te atiraram. Continue firme, porque quem te chamou. Continua firme no propósito. Vocês sabem o que acontece? Paulo está pregando o evangelho do reino. Paulo está pregando a palavra com muita autoridade. Paulo apanha
Aí ele fala assim: ninguém me quer, porque agora eu trago as marcas de Cristo. E ele falando: eu sofri, eu sofro pelo Evangelho, se for possível eu vou sofrer mais ainda, mas eu não vou desistir. Oh Deus! Ele combateu com combate como o homem de Deus. Aí Paulo prega o Evangelho. Ele é convidado para o culto, o apóstolo Paulo está pregando. E a Bíblia diz que já perto da meia-noite está um varão assistindo o culto da janela. E ele dormiu um pouco e caiu e quebrou o pescoço. E agora? Paulo apanhou. E você sabe quem que Deus levou para cuidar das suas feridas? Nada mais, nada menos do que o Dr. Lucas, que foi cuidar de Paulo. E quando Paulo ele é cuidado por Lucas, Lucas teve cuidado com ele. Aí ele convida: Lucas, vamos para o culto comigo. Aí Lucas vai para o culto. E quando ele vê o varão morto lá, ele vê esse moço. Aí Paulo invoca o Deus do céu e o moço ressuscita. Aí o doutor Lucas disse assim: eu entendo, eu estudei humano, mas ressuscitar morto não. Eu não quero aceitar Jesus como Salvador. Paulo, o reverendo apóstolo Paulo ora por esse moço, pelo doutor Lucas. Jesus faz de Lucas um instrumento na mão de Deus. Por que eu falei que Deus não é por acaso que Ele coloca alguém no nosso caminho? Não é por acaso. Deus, Ele vai colocar alguém no nosso caminho, queridos. E a palavra de Deus fala que agora Lucas serve ao Senhor ao lado de Paulo. Ele vê tantas maravilhas através do Espírito Santo de Deus, usando a vida desses homens de Deus. E ele traz essa narrativa, ele fala. Agora Deus, quando uma pessoa, pastor Emanuel, ele faz uma coisa com precisão para o reino, Deus se assiste com muita alegria e não se esquece. Aí esse moço agora, ele viu um grande chamado e o arder no seu coração, a chamada missionária, que ele deixa a sua função de médico e ele segue agora o chamado de Deus, a trajetória missionária, acompanhando Paulo. E depois passa-se os tempos. Aí ele escreve: Dimas me deixou, Dimas abandonou o mundo, só Lucas está comigo. Meu Deus. Paulo também falava de um homem chamado Alexandre Maguire. Quantos males, irmãos. O Senhor Deus me deu essa mensagem com a missão de ministro, meu Deus, o que ele fez. Quantos pastores Alexandre Maguire estão nos nossos caminhos, estão nas nossas igrejas, estão atacando os nossos pastores, estão se opondo contra o ministério que Deus nos chamou. Tem tanto Alexandre Maguire por aí. Aí Paulo dá uma advertência para que comece a cuidar com ele. Queridos, esse moço serviu o Senhor também na sua trajetória. Que agora não somente o médico, ele tinha um título de médico, mas uma coisa linda. Tem pessoas que ele se importam. É muito honroso uma posição que Deus dá. Mas uma pessoa, antes de eu ser um ministro, eu fui irmão. Eu acho lindo isso aqui. Irmão, ô irmão André, ô irmão José, é muito lindo isso aqui. Oh Deus! O Senhor me chamou para ser servo, depois irmão, depois cooperador da sua obra. Eu estou na minha igreja na central e falo para o meu pastor: eu sou cooperador até hoje.
Nunca deixei de ser cooperador. Eu tenho uma função ministerial, mas me chamar para o banheiro, para limpar o banheiro, eu vou. Não tem disso, irmão. Eu vi um obreiro ser chamado por Deus e consagrado um dia, no outro dia eu escutei dizendo, agora eu sou presbítero. O negócio agora é mais diferente. Eu sou evangelista, sou pastor. Continua sendo servo, irmão. Continua sendo servo de Deus. Continua na humildade. Se me chamar de irmão, ok. Se me chamar de cooperador, para mim também ok. Se me chamar de pastor, amém também. Uma coisa que eu aprendo com Deus é ser servo de Deus. E a palavra de Deus diz que Lucas foi tão bom servo que agora o Senhor leva ele para Antioquia, médico, e agora também pela função do evangelista.